No capítulo desta terça-feira, 2 de abril da novela Paraíso Tropical, Paula conta para Daniel que ela teve uma ideia. Ela vai se passar pela Thaís. Daniel pergunta para quem ela vai se passar pela Thaís. Paula diz que vai procurar o Olavo como se fosse a Thaís e vai conseguir descobrir todas as armações dele. Daniel não concorda e diz que é muito arriscado. Paula diz que não é tão arriscado como as outras coisas que eles já fizeram. Eu acho isso uma loucura. Paula lembra a Daniel que ela já se passou pela Thaís na frente da Marion e deu certo. Daniel diz que o Olavo não é a Marion. Ele é muito mais perigoso que ela, ele é bandido. Paula diz que não tem outro jeito deles descobrirem qual é o nome do banco que o Olavo abriu conta no nome deles e o que ele está pretendendo com isso. Daniel deixa claro para Paula que toda vez que ela fala em clínica e Olavo, ele fica desnorteado. Paula diz que só quer estar segura, e eles sabem que isso eles nunca vão ter se não parar o Olavo de vez. Daniel diz para eles planejarem com calma para eles fazerem isso de um jeito que ela fique protegida. Sérgio Otávio convida a Dinorá para ir ao cinema. Dinorá corta ele e diz que ela está tão apressada que ela não está nem entendendo o que ele está querendo dizer. Paula diz para Daniel pegar o celular da Thaís porque ela vai ligar para o Olavo de lá. Só assim ele vai confiar nela. Daniel diz que vai ter que estar com a Thaís nessa hora, porque ele não quer correr o risco de ela estar com o Olavo e a Thaís aparecer. Eles já tentaram te matar. A gente não sabe que tipo de relação eles têm. Todo cuidado é pouco. Paula diz para ele chamar a Thaís para jantar. Só assim ela não irá desconfiar. Olavo diz para Bebel que ele vai voltar para dar um troco para o rapaz que cuida dos barcos e dá um beijo nela. Bebel nota uma mulher bonita passando por ela e se toca que ela pode parar para falar com Olavo. Ela se vira e tem a certeza do que pensava. Ela volta e diz para a mulher: chispa de lá. Chama ela de vagabunda e manda ela vazar. Volta pro calçadão. Você não tá vendo a plaquinha na testa do meu bofe com o meu nome, não, chispa? Que isso, Bebel, que isso? Bebel parte para cima de Olavo, chamando ele de safado, e diz que a broaca loira ela engole, porque é noiva dele. Mais uma vadia de cais do Porto, não. Olavo se defende dizendo que ele não fez nada, mas queria fazer que eu sei. Eu estava conversando com essa moça, isso não tira pedaço de ninguém. Você pensa que eu não sei que você fica ciscando em qualquer terreiro? Olavo diz que não é em qualquer terreiro, não. Ele só gosta de mulher gostosa. Ele é seletivo. Me larga, canalha, me solta. Olavo, para amansar Bebel, diz que ele pegou a mais gostosa de todas. Ela rapidinho amansa para ele. Camila conta para Nelly que o Fred mentiu. Ele pegou dinheiro emprestado para comprar frigideira num banco. Nelly fica preocupada e Camila diz que o Fred estava contando com um dinheiro para entrar e ele não entrou e agora ele está com uma dívida imensa para pagar que vence agora dia 10. Nelly pede para Camila contar com todos os detalhes com calma. Depois de uma desavença com Jade, Ivan manda Thaís se arrumar com Daniel para bancar ele, porque ele está de saco cheio de trabalhar para o Jade. Thaís pede para ele ficar calmo, que ela vai fazer isso. Agora que o Olavo largou do pé dela, ela está mais segura. Alicia vê Ivan e pergunta para Marion se aquele não é o outro filho dela. Marion diz que é e dá a desculpa de que o Ivan deve ter vindo visitar o Olavo. Alicia pergunta para Marion se o Ivan e o Olavo continuam se desentendendo. Marion diz que é normal como todos os irmãos são. Hermínia conta para Lúcia que ela e Vicente discutiram no meio do shopping. Peraí, a senhora acha que o meu pai está lhe traindo? Minha filha, que outro motivo há de uma criatura entrar e sair sem dar a menor satisfação de onde está indo? Eu não acredito que ele esteja fazendo isso. Ele sempre foi um marido fiel. Eu não acredito que ele esteja te enganando. Hermínia diz que as pessoas mudam e acaba falando demais, dando como exemplo o Antenor. As pessoas dizem que, eu tô nervosa falando demais, né? Lúcia pergunta se ela ia dizer que o Antenor mudou para melhor. Hermínia diz que o Antenor agora aprendeu a lição dele. Ele agora é um marido fiel. Lúcia diz que não acredita que as pessoas mudem assim, não. Ainda mais um homem que se habituou a ser infiel. Ele iria mudar para quê? Todo mundo sabia que ele tinha casinhos, romances e ninguém deixou de admirar ou respeitar o poderoso Antenor Cavalcante. Eu sinceramente não sei se ele é capaz de amar alguma mulher. Ele se casou com Ana Luísa porque viu nela a mulher ideal para o empresário que ele queria se tornar. E se casou comigo porque viu em mim a mãe ideal para os filhos que ele quer ter. Hermínia diz para Lúcia que se arrepende de ter comentado da desconfiança dela com Clemente.
porque ela ficou lá pensando besteira do Antenor. Lúcia comenta que viu o Antenor com uma arquiteta linda conversando, só os dois, na sala dele. Mas na hora que ela bateu o olho nos dois, ela percebeu que lá teve alguma coisa. Mas se ele era infiel com a Ana Luísa, por que ele não estaria sendo infiel comigo? Olavo ameaça Ivan mais uma vez, dizendo que se ele vê ele no hotel novamente, ele vai chamar a polícia. Ivan pergunta com que bala ele vai fazer isso. Você vai dizer o quê? Que eu trabalho pro cafetão? Prova. Eu vou voltar aqui a hora que eu quiser. Eu conheço um monte de gente que trabalha aqui. Eu conheço um irmão aqui que não vale nada. Eu tenho vergonha dele. Marion manda Olavo esfriar a cabeça, porque de cabeça quente não se resolve nada. E eles têm um problemão para resolver. Olavo diz que é verdade. Lúcia concorda em chamar a Thaís para jantar na casa dela com o Antenor, enquanto eles cuidam do Olavo. Daniel diz que ficou combinado assim. Enquanto a Thaís está jantando com ela e o Antenor, a Paula vai estar com o Olavo e ele vai estar revirando o escritório do Olavo para saber em que banco ele abriu a conta no nome deles. Marion diz para Olavo que o Ivan é meio irmão dele e qualquer coisa de ruim que ele fizer vai pegar mal para ele. O Ivan tentou ganhar um dinheiro honesto, mas ele boicotou, então se vira. Olavo fica pensativo. Fred comenta com Rodrigo que a Camila já soube do empréstimo e que ele gostou da reação dela. Ele acha que ela gosta dele. Mas é claro que ela gosta de você. Outra coisa, Camila é um amor de pessoa. É claro que ela nunca ia deixar de te acompanhar numa dificuldade. E por que você não pede ajuda agora pro seu pai? Fred diz que não. O pai dele iria chamar ele de incompetente para baixo, que o problema é dele e ele teria que resolver com os erros dele. Rodrigo diz que o chato é que o Heitor não tem como contribuir e o fundo de garantia dele foi todo no apartamento que ele comprou. Fred diz que a Nelly jamais aceitaria o Heitor vender o apartamento moradia própria. É o sonho da vida dela. Dali não sai nada, Rodrigo. Eu tenho que pensar em outra solução. A pedido de Lúcia, Antenor liga para a Paula, que é Thaís, e pede para ela jantar com eles hoje. Lúcia agradece pelo que ele fez por ela. Lúcia joga verde para Odete e pergunta se por acaso o caso do Antenor com a arquiteta Renata foi longo. Odete não se aguenta e acaba dizendo que eles tiveram um caso, mas ela não sabe quanto tempo durou. Ai, meu Deus, eu já tô falando, meu Deus do céu. Lúcia diz que não é ciumenta. Imagina esse tipo de casinho não afeta em nada o relacionamento dela com o Antenor. Eu adoraria ficar aqui conversando com você, mas eu tenho que ir. Eu não vou te atrapalhar mais. Odete fica preocupada porque sabe que falou demais. Daniel consegue pegar o celular da Thaís escondido e colocar no bolso da calça dele. Ele combina com Thaís o jantar com o Antenor. Úrsula conta para Joana o problema do pai dela. Joana fica preocupada e diz que ela gostaria mesmo era de ajudar o pai dela. Daniel comenta com Paula que ele e a Thaís se encontraram com Olavo na porta do elevador. E ela diz que vai comentar isso na hora de ligar para ele. Paula liga para Olavo se passando por Thaís. E ele diz que não sabe qual é mesmo o nome dela, se é Paula ou se é Thaís. Paula diz que ela gostaria de falar com ele o assunto de interesse dele. Eu acho que eu havia deixado claro que quando eu quisesse falar com você eu te procuraria, né? Eu não tô querendo te ver agora. Eu tô dizendo que é um assunto do seu interesse. Ah, você não vai querer bobear agora e atrapalhar os seus planos, né? Olavo aceita conversar com a Thaís. Sérgio Otávio fica feliz por Dinorá ter ligado para eles saírem e diz que tem tanta coisa para falar para ela. Gustavo aparece e Dinorá pede para Sérgio Otávio fingir que está se divertindo e começa a rir alto. Gustavo cumprimenta a Dinorá e diz: Oi, Sergião. Depois você me conta essa piada lá no hotel. Dinorá fica surpresa e diz: Sergião? Gustavo dá tchau para eles e diz: Bom chopinho é para vocês dois. Dinorá pergunta para Sérgio: Que história é essa de amanhã no hotel, Sergião? É isso que eu tô tentando te explicar, desde quando a gente se conheceu. Eu conheço praticamente todo mundo do hotel, eu sou motorista do seu Antenor. Dinorá pergunta se ele está falando sério e por que ele nunca contou isso para ela. Porque você não deixou e, com todo respeito, você fala pra caramba. Na frente do Gustavo, então, você nem olha pra minha cara direito. Quanto mais ouvir o que eu falo. Eu tô tentando falar desde quando a gente se conheceu. Eu vi que você ficou impressionada com um carrão que achou que era meu. Eu tô tentando dizer que não é. Mas você nunca me deu chance. Dinorá diz que o Gustavo deve estar rindo dela, isso sim. Sérgio Otávio diz que para ela não pode ser grande coisa ser motorista, mas para ele tem muito orgulho do trabalho dele. Dinorá se explica que não tem preconceito com quem trabalha, pelo contrário. Ela tem com quem não trabalha, ela admira muito ele. Dá para ver que ele é um cara sério, trabalhador. Ela só ficou surpresa, ela sabe que ele não quis enganar ela.
Sérgio Otávio diz que sabe que esse negócio de ex-marido e ex-mulher é complicado mesmo. Dinorá se irrita e diz que mania você tem de falar ex-marido. Ele é meu marido. Olha aqui, ó, eu sou legalmente casada. Desculpa, é que eu amo muito Gustavo. Eu acordo e vou dormir todos os dias pensando como é que eu vou reconquistar esse desgraçado. Desculpa se eu te usei para fazer ciúmes para ele. Você merece uma mulher melhor que eu. Sérgio Otávio diz para Dinorá que se ela quiser continuar usando ele não tem problema, porque ele está gostando dela. Dinorá fica preocupada olhando para ele e ele diz que quem sabe ela usando ele, ela acabe gostando dele também. Dinorá diz que não vai ter coragem de fazer isso. Cara, eu tô deixando. Ô loira, eu confio no meu taco, pô. Dinorá sorri para ele. Heitor procura a Nelly e ela diz que a Camila contou tudo para ela sobre a crise que eles estão passando. Ele diz, pois é. Nelly diz que ele se meteu numa aventura, ele se jogou de cabeça no escuro. Esse tipo de conversa é arriscado, não é? Heitor fica pensativo e ela diz que às vezes é um risco alto demais. Paula já está no apartamento de Olavo para tentar arrancar alguma coisa dele. Daniel, que estava no jantar na casa do Antenor com a Thaís, dá a desculpa de que o pai dele não está passando bem. Ele vai levar ele ao médico. Antenor diz para ele não se preocupar com eles. Thaís diz que vai com ele e Daniel diz que não tem necessidade dela ir. Lúcia ajuda Daniel mandando ele ir, que eles esperam ele para jantar. Daniel diz que já volta. Nelly pergunta para Heitor se ele está mesmo feliz trabalhando naquela cozinha. Eu pensei que isso já estivesse mais do que claro. Nelly diz que ela só está perguntando porque ela não entende muito, mas dá para perceber que não tem muita estabilidade. As pessoas mudam de restaurante sem saber o dia de amanhã, sem nenhum tipo de benefício, ao contrário de fazer carreira num lugar só. Como lá no grupo. Eu tô dizendo isso porque se você reconsiderar, eu tenho a certeza que o Fred consegue te empregar de novo. Heitor diz que ele sabia que eles iriam falar sobre isso. Nelly diz calmamente que ela só está perguntando. Heitor deixa claro que ele prefere qualquer estabilidade do que voltar a trabalhar naquele escritório. Ele está feliz e não vai trocar isso por fundo de garantia e plano de saúde. Ele manda ela esquecer dele e tentar reconstruir a vida dela, sem se preocupar com ele. Esse problema que eles estão vivendo é sério e ela não pode ajudar. Se puder não atrapalhar, estaria ótimo. Nelly pergunta para Heitor se vender o apartamento do Leblon ajudaria ele. Heitor diz que a metade do apartamento não quitaria a dívida. Nelly diz que ela não está falando da metade e sim de tudo. Mas eu não disponho de tudo, metade daquilo é seu. Nelly diz que está oferecendo a parte dela para ele quitar o empréstimo. Heitor fica surpreso com a atitude de Nelly e pergunta se ela está dando para ele. Ela diz que está. O apartamento é dele para garantir o futuro dele. Heitor fica feliz e diz que não sabe nem o que dizer. Não diz nada, não precisa. Paula, se passando por Thaís, deixa claro para o Olavo que se o Daniel dançar, todo o esforço dela também dança. Ela então está querendo saber por que ele queria as assinaturas e os passaportes para abrir essa conta no exterior. Olavo diz que já entendeu o que ela quer é informação. Ele, no lugar dela, também faria a mesma coisa. Paula sai de perto de Olavo e diz que é muito bom ele entender. Ela não vai contar nada para o Daniel. A história dela com ele não é de amor. Ela não tem interesse nenhum em defender o Daniel. Ela só quer se defender. Olavo debocha dizendo que todo mundo sabe que ela não é nenhuma irmã de caridade. Paula diz que ela precisa saber por que ele abriu uma conta no nome dela e do Daniel no exterior. Qual é o interesse dele e que banco foi? Como assim que banco foi? Você não assinou a papelada toda? Estava lá escrito o nome no banco. Paula manda ele não subestimar ela porque ela procurou saber com o banco e não foi aberta nenhuma conta em nome deles lá. Olavo se aproxima de Paula e chama ela de Thaís e pergunta por que ela acha que ele iria falar o plano dele para ela. O que ele queria com ela, ele já conseguiu, a não ser que ela tenha alguma novidade para oferecer para ele. Paula dá a desculpa de que o uísque dela acabou e pede para Olavo pegar mais um pouco. Ele diz claro. Olavo fica desconfiado dessa Thaís que está na frente dele. Daniel chama um chaveiro para abrir o armário do Olavo e pede para ele não arrombar porque ele não quer que marque a madeira. Olavo tenta beijar Paula pensando que é Thaís, mas ela não deixa. E diz que às vezes a pessoa não chega pronta e precisa de uma preparação. Preparação para quê? Você esqueceu da minha pegada? Ou você virou uma esposa honesta?
Paula comete uma gafe e diz para Olavo que ele é bem melhor do que o Daniel na cama. Ele larga ela e diz que ela não é a Thaís e sim a Paula. Paula disfarça e pergunta por que ele está falando isso. Por acaso as 2 doses de uísque já mexeram com a sua cabeça, foi? Olavo manda ela repetir quem é melhor na cama. Ah, é isso, você não confia no seu taco, mas é claro que é você. Você beija melhor, você pega melhor. Mais sexo eu ainda não sei, porque ainda não rolou com o Daniel. Mas um dia desses eu dei uns amassos nele, porque ele estava desconfiado e eu tive que disfarçar. Olavo olha desconfiado para a falsa Thaís. E Paula novamente tenta disfarçar, perguntando que história é essa dela ser a Paula. A irmã dela morreu. Ela afogou a Paula. Ou ele está sabendo de alguma coisa que ela não sabe. Olavo diz que não sabe de nada e nem quer saber dela e do Daniel, ou da irmã dela. Ele acha que hoje já perdeu muito tempo com ela, sem ele receber a única coisa dela que interessa para ele. Tudo bem, mas eu sei que você está armando alguma coisa. Você não vai me levar no lero. Não, porque eu vou descobrir o que é. Lúcia começa a falar mal de Thaís na frente dela. Thaís fica sem graça. Antenor diz para Lúcia que ele acha que ela está sendo inconveniente, até porque ela está falando da irmã da convidada deles. Mas a nossa convidada sabe melhor do que ninguém dos podres da Thaís, não é? Thaís, sem graça, diz que é verdade, e Lúcia, para provocar, diz ladra de galinhas. Ela se vira para o Antenor e pergunta se ele acredita que a Thaís teve a coragem de assaltar o caixa do restaurante do Cássio. Thaís fica olhando para Lúcia. Antenor fica surpreso e pergunta se a Thaís chegou a tanto. Roubar é o de menos. Ela e o Ivan são amantes e cúmplices. Você se lembra que o meu pai não conseguiu pegar os alunos na escola? Ele deve ter drogado o meu pai para aquilo ter acontecido. Isso tudo de olho na herança do avô, que ela sempre maltratou. Aí logo depois a Thaís entrou com o pedido de guarda do menino. Lúcia ainda fala que Thaís matou o Evaldo. Thaís fica toda sem graça e tenta limpar a própria barra, dizendo que não foi assim. Lúcia diz que não acredita nisso. Antenor fica horrorizado com tudo que ouviu sobre Thaís. Paula liga para Daniel e diz que não conseguiu arrancar nada do Olavo. Daniel diz que também não encontrou nada no escritório do Olavo. Heitor conta para as filhas que eles não vão perder o restaurante. E Camila diz para Nelly que ela sabia que ela iria ajudar de alguma forma. Nelly sorri para ela. E Joana fica pasma ao saber que a mãe abriu mão do apartamento dos sonhos para ajudar o pai Heitor. Heitor agradece Nelly e diz que ele vai ser grato a ela pelo resto da vida. Thaís diz para a secretária do Daniel que ela perdeu o celular ontem lá. E o Daniel juntou a bolsa dela do chão e pode ter esquecido de pegar o celular. Olavo escuta e, do jeito que ele é inteligente, ele fica desconfiado. Thaís encontra o celular dela que Daniel já havia deixado lá para ela encontrar. Olavo se aproxima dela e pergunta se ela ainda acha que ele é o melhor. Thaís, sem entender nada, pergunta melhor de quê? Você sabe do que eu tô falando, você tira a dúvida lá em casa. Não é você que gosta de deixar fio solto? Thaís pergunta se ele pirou, porque ela não tem ideia do que ele esteja falando. Que ideia é essa de fio solto? Tirar dúvida do quê? Quando foi que eu falei isso? Olha aqui, Olavo, o meu assunto com você já foi resolvido, agora larga do meu pé, tá? Olavo se toca que ontem era a Paula que estava no apartamento dele e diz que ele vai detonar a jogada agora, antes que descubram tudo. Ele procura Lutério e manda ele descobrir logo o dinheiro do rombo para o Antenor e acabar logo com Daniel. O pai de Daniel diz para Paula que a irmã dela ligou para falar com ela. Thaís fica preocupada e diz: "Espera aí, a Thaís ligou? A sua irmã não morreu, a Thaís está viva."